Estudos Bíblicos. Lição número 5. Antevisão da Era Futura. Quais são as duas ressurreições diferentes que Jesus mencionou? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João, capítulo 5, versículos 28 e 29. As duas ressurreições estão separadas por quantos anos? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 4 a 6. Que duas palavras descrevem aqueles que participam da primeira ressurreição? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 26. Os restantes mortos só ressuscitam quando? Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse 25. A ressurreição dos justos ocorre por ocasião de que grande acontecimento? Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17. Os justos ressuscitados e vivos serão arrebatados juntos para encontrar o Senhor onde? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17. Jesus está vindo para levar os justos para o lugar que Ele preparou para eles no céu. Veja e reveja a lição número 4. Quando Jesus vier, o que ele fará com os ímpios? E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 a Tessalonicenses 2:8. Porquanto os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Salmo 9:3. Como é que o Apocalipse descreve o que acontecerá àqueles que não forem salvos quando Jesus vier? E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 19:21. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície,
e dispersa os seus moradores. De todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. De todo cambaleará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela e cairá, e nunca mais se levantará. Isaías, capítulo 24, versículos 1, 3 e 20. Jeremias viu a condição desolada da terra depois desse tempo. Como é que ela se vai parecer com o que era antes da criação do homem? Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Jeremias 4, 23. Ficará alguém na terra? Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Jeremias 4, 25. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até à outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Jeremias 25, 33. O que acontecerá com todas as nossas grandes cidades? Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Jeremias 4, 26. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. Jeremias 4, 27. Quando os justos chegarem ao céu, que responsabilidade lhes será dada? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 26. O versículo 4 diz: foi-lhes dado o poder de julgar. O que é que vai estar envolvido nesta obra? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Por quanto tempo Satanás ficará preso? E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 e 2. Ele será impedido de fazer o quê? E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 23. Como é que Deus o impedirá de fazer isso? Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Sofonias, capítulo 1, versículos 2 e 3. Onde estará Satanás durante os 1000 anos? E lançou-o no abismo, e ali o encerrou,
e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 23. A palavra grega usada aqui é abussos, uma palavra usada na versão grega de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, para descrever a condição da terra antes da criação do homem. Deus finalmente criará o mundo de novo? Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65, 17. Na sua visão, o que é que João notou sobre a nova terra? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. O que é que ele viu depois de descer do céu da parte de Deus? E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Apocalipse 21, 2. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 21, 10. O que é que Satanás fará àqueles que subirem na segunda ressurreição? E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Apocalipse 20, 7 e 8. Com que propósito os ímpios serão ressuscitados? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse 20, 13. O que é que toda a língua acabará por confessar? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Mas a sua confissão é tarde demais, pois o que é que lhes acontece depois? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Como é que a Bíblia chama a esta experiência? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20, 14. O que é que podemos esperar então? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Quem herdará a terra feita nova? Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmo 37, 11. Quando a herdarão? Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Salmo 37, 34. O que é que deixará de existir? Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve,
porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21, 4 e 5. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21, 3. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Apocalipse 22, 4. O que é que os redimidos farão na nova terra? E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias de meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Isaías, capítulo 65, e versículos 21 e 22. Quão pacífico será o novo mundo? O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías, capítulo 65 e versículo 25. Última frase. O pecado desaparecerá para sempre? Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Naum 1, 9. À luz da palavra de Deus. Eu entendo que os justos estarão no céu durante 1000 anos. Depois herdarão a terra renovada. Desejo receber a casa que Jesus preparou para mim. No nosso próximo estudo, teremos a lição número 6, com o título Forças Invisíveis nos Bastidores. Até lá, desejamos a todos as maiores bênçãos de Deus.